Fala pessoal, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês toda a notícia do Corinthians desse final de semana de forma exclusiva. E vamos iniciar o vídeo falando aí do mercadão da bola do Timão. Corinthians tá aí correndo atrás de vários reforços. Fabinho Soldado aí toca negociações aí por 2 atacantes de forma sigilosa. Os nomes a gente ainda não sabe, né? Mas Fabinho tem aí tocado 2 negociações muito importantes. As posições aí dos atacantes que o Fabinho tá buscando aí é um atacante de beirada, né? E o outro é um centroavante, né? Recentemente o Timão aí teve negociação com Mário Balotelli. Então, olha você vê, se o Corinthians teve negociação com Mário Balotelli, que é centroavante, então por isso que o Corinthians tá de olho aí. Por quê? Porque o Corinthians aí tem muita coisa acontecendo que alguns diretores do Timão não tá satisfeito aí com o atacante aí, Yuri Alberto. Mas muitas notícias que saem no Corinthians, a gente não sabe se é uma realidade ou se é um marketing. Por quê? Com essa nova direção, eles falam uma coisa, mas fazem outra. Aí o Corinthians, alguns diretores continuam aí desapontados com o Yuri Alberto. Pedro Raul foi contratado para fazer sombra para o Yuri Alberto, mas infelizmente Pedro Raul não consegue jogar, não consegue performar. Corinthians pagou aí mais de 5 milhões de dólares no atleta e até hoje ele não deu retorno para o clube, né? Então o Yuri Alberto tá vivendo novamente. O Yuri Alberto no Corinthians é o seguinte, assim, acho que no geral ninguém morre de amores por ele. Algumas vezes faz algum jogo bom, tem alguns elogios, mas não é aquele cara que todo mundo assina embaixo que pode ser o centroavante do Corinthians, porque resolve a situação. E Roberto no Corinthians oscila muito, né? Uma hora é 8, outra hora é 80, tem dia que marca gol, no outro dia cai em cima da bola. Então o Roberto no Corinthians, Corinthians busca sim uma pessoa para ser titular. Mário Balotelli foi sondado, mas infelizmente a conversa não foi na frente, porque o presidente Augusto Melo acabou sofrendo algumas pressões de diretores, né? Que era contra a contratação de Mário Balotelli, por causa do histórico que ele tem fora de campo, né? Diz que é muito baladeiro, gosta muito de festa, gosta muito de barzinho, né? E aí acabou sofrendo essa pressão e não virá para o Timão. E Mário Balotelli apareceu aí magoado, porque já tinha tudo apalavrado com o Corinthians e na hora faltava assinar. Quando foi para assinar, o Corinthians recuou do negócio. Gonzalo Plata é um negócio que esfriou. Não estou falando que terminou, estou falando que esfriou. Esfriou por quê? Porque o valor é absurdo, né? O Al Saad, né, pediu aí 12 milhões de euros, né, nesse atacante equatoriano. Então o presidente Augusto Melo, né, viu que é uma negociação difícil por causa que o valor é muito alto, tendo em vista que o Corinthians está devendo muito. Augusto Melo aí disponibilizou para o Fabinho Soldado aí uma quantia aí para ele gastar para contratar esses 2 atacantes. Não pode passar. Corinthians espera aí receber até o final do mês, né, dia 25 de julho, uma bagatela de aproximadamente 200 milhões de reais. Que dinheiro é esse, mineirinho? Te explico. Para você entender de forma clara, esse dinheiro 150 milhões faz parte do adiantamento da televisão que o Corinthians fechou dentro de um contrato aí de 5 anos. Os outros 50 milhões faz parte de venda de jogadores. Por exemplo, Murilo, Carlos Miguel, entre outros grandes jogadores que o Corinthians vendeu. Então, por saber que esse dinheiro está entrando no cofre do clube, o Corinthians está tentando contratar nomes como aí Facundo Bernal, né, Gonzalo Plata, como eu disse para vocês antes, né, e entre outros atletas. Então, Fabinho tem pesquisado, vasculhado bastante o mercado para fazer boas contratações. Corinthians, que é um time bastante endividado, né, tá devendo aí aproximadamente quase 2 bilhões, porém vai entrar esse dinheirinho que o Corinthians precisa administrar de forma correta. Esse dinheiro é muito importante para reforçar o elenco, porque tecnicamente é fraco. É fraco, o Corinthians é fraco, não adianta iludir o torcedor aqui achando que esse time é bom. Esse time é ruim.
é um time pior do que o do ano passado, que lutou o Campeonato Brasileiro inteiro para não ser rebaixado. E jogadores de gabarito como o Cássio, que foi um dos responsáveis por salvar o Corinthians do rebaixamento, hoje não está no timão por incompetência de diretoria. Tanto da diretoria do passado, de algumas diretorias do passado, quanto dessa diretoria atual, porque o que fala em pé não sustenta sentado. Mesmo o Cássio saindo aí, o Corinthians ainda continua devendo o Cássio mais de 3 milhões de reais, deve para o seu procurador mais de 7 milhões de reais, e o Corinthians deixou o Cássio sair de graça. O Corinthians deveria, no mínimo, ter abatido esse dinheiro nessa transação do Cássio para o Cruzeiro. O Corinthians fez um péssimo negócio e quem ganhou foi o Cruzeiro, que tem um goleiraço. Cássio é um dos maiores jogadores da história do Corinthians, se não é o maior, né? Mas a notícia boa é aí a apresentação do xerife André Ramalho, um jogador de ótimo histórico, né, na Europa, tem 32 anos e chega para ser titular. Nessa defesa do Corinthians é conhecido como uma peneira, porque a defesa do Corinthians é realmente uma peneira. Porque Kaká, Félix Torres, Gustavo Henrique, Léo Maná, falei 4 jogadores que é uma peneira. 4 jogadores que você passa por eles com facilidade. Aí você pega 2 laterais que é fraquíssimo. Os 2 são fracos. Mateuzinho pela direita e Hugo pela esquerda. Corinthians tem uma defesa ridícula. Uma defesa ruim demais. Por isso que o time se encontra nessa posição que tá e vai ser difícil para sair. O Alex Santana chegou no Corinthians e já colocou a camisa dele lá no aeroporto, ele já veio direto pro campo, jogou e foi um dos melhores em campo. O melhor em campo foi Hugo. Hugo chegou, vestiu a camisa e foi o melhor em campo. Fez no mínimo 4 defesas perigosíssimas. E o segundo para mim foi Alex Santana, que deu uma qualidade incrível nesse meio campo do Corinthians. Alex Santana tem mais facilidade, é mais habilidoso do que o Raniel. Então ele joga, ele apoia melhor, ele consegue fazer a inversão de bola, fazer a triangulação e quando tem a oportunidade chega na frente também e consegue finalizar com qualidade. Então nessa entrevista aí do André Ramalho, eu percebi que é um cara muito centrado, inteligente, né? E tinha várias propostas de outros clubes, mas ele mesmo disse que queria sentir a experiência de ser Corinthians. E o técnico Ramon Dias, ao ver o atleta treinar, ficou encantado com a qualidade técnica do zagueirão André Ramalho, né? Já treinou, o nome já apareceu no vídeo, boletim informativo diário, né? E já está à disposição do técnico. Então será que o xerife aí vai estrear contra o Bahia amanhã às 4 da tarde? Ou ainda vai se recuperar um pouco mais, que ele tá vindo de um outro mercado, tá vindo de um mercado diferente. O Corinthians aqui, jogar no Brasil, é uma pressão total. E ele mesmo disse na entrevista, tive a opção para ir para um lugar mais tranquilo, mas preferi vir pro Corinthians, porque eu queria sentir, né, essa sensação do que é ser Corinthians, né? Então, com certeza, esse cara será titular no Corinthians com tranquilidade. A defesa do Corinthians é fraca e o André Ramalho tem toda a capacidade aí para ser o titular. Acho que em pouco tempo será titular, será capitão, né? E será também um líder desse time, que hoje o Corinthians falta liderança. Quando o Cássio deixou o Corinthians, né? Outro jogador como o Gil, Renato Augusto, o Corinthians perdeu aí a liderança. O Corinthians hoje é uma bagunça, todo mundo fala, todo mundo manda e ninguém manda. E quando tinha esse jogador que eu mencionei agora, aí tinha uma liderança. Aquele jogador falava e os outros entendiam, acatavam. O Corinthians precisa disso hoje. E aí, fiel, o que vocês acham? Corinthians, com essa chegada do André Ramalho, vai melhorar? Vai passar a ser um time competitivo? Vai ser um time forte? Deixa aqui no canal um comentário, deixa aqui sua inscrição, ativa a notificação que todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.